Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Seja muito bem-vindo para um novo episódio do Conexões com Barcelos. Hoje a nossa conversa é com uma montenegrina que leva o nome da nossa cidade para além das fronteiras. Luft. Arquiteta de formação, Rosângela trilhou um caminho que transcende os limites do concreto e das estruturas físicas, ao mergulhar na saúde integrativa. Ela transformou sua visão de mundo e passou a construir pontes entre o bem-estar, a consciência e o autoconhecimento. Além de escritora, Rosângela é mestre em reprogramação de DNA e especialista em liberação de traumas. Esses títulos podem soar incomuns, mas refletem sua dedicação profunda a práticas que promovem cura e transformação. Sua jornada é um convite à escuta, à expansão e ao cuidado com o ser humano em sua totalidade. Rosângela, é uma alegria te receber e conta para nós um pouco da tua trajetória como arquitetura, a escrita e a saúde integrativa, como elas se cruzaram na tua vida. Muito boa tarde, ou boa noite, bom dia, não sei quando vai passar, né? É um prazer estar aqui, uma honra esse convite. Então, Barcelos, a minha história, vou olhar para lá, tem a câmera, tá? Eu vivi de arquitetura, pratiquei arquitetura exclusivamente por volta de 26 a 27 anos. E na última década disso, eu estava ali numa busca bem forte na questão do desenvolvimento pessoal, que era uma área que sempre me chamou muito, me encantava muito, mas era sempre muito para mim, né? Para eu entender as coisas e tal, porque eu sempre fui muito curiosa. Só que de repente isso foi ficando muito grande, e começou a surgir assim uma vontade de atuar em algo, mas era doloroso, porque eu amava fazer arquitetura, né? Sim. E aí é difícil de pensar numa transição nesse ponto. E foi indo, e era sempre uma busca por transformação pessoal, por identificar essa coisa da integração entre corpo, mente e espírito, que é uma coisa que eu super acredito, sempre acreditei. E acredito que disso vem a autocura do nosso corpo também, tanto físico como mental, né? E aí, nessa busca, cheguei à reprogramação. Cheguei na epigenética e aquilo era grande demais para ficar só para mim, né? Quando eu acessei esse conhecimento sobre a reprogramação, eu falei, não, agora não dá mais. E aí também foi fácil, porque primeiro eu me reprogramei, né? E aí então começou a ficar leve, foi uma transição leve, quando ela realmente aconteceu, mas a programação anterior para fazer esse movimento, quando isso começou a surgir na minha vontade, foi meio difícil, né? Mas depois ficou leve quando eu realmente pude fazer. E dentro disso apareceu a questão do livro, né? Da escrita. Porque como é que, fazendo essas movimentações aí, conversando aqui e ali, apareceu um convite, né, para fazer esse livro que chama Autor Palestrante, e ele é um livro de coautorias, e é um projeto muito bacana, de 3 pessoas que estavam fazendo, eles me convidaram para participar como coautoria. Aí eu topei na hora, assim, achei muito interessante, porque já comecei a pensar, agora é a hora de começar a divulgar sobre isso, né, de falar sobre isso, porque essa coisa
do DNA, ela é muito importante que ela seja vista assim e que ela seja mais difundida. Isso ainda está muito pequeno, sabe? E quando os cientistas lá codificaram o DNA e chamaram 95% de DNA lixo, né? Eles codificaram só 5%, e esses 5% são os únicos que a gente não consegue mexer, né? Porque é aquele DNA ali que forma as proteínas. E o outro eles chamaram de DNA lixo porque ele não era codificante, porque ele variava e tal. Então, esse DNA não codificante, né? É o DNA que a gente chama de DNA das emoções. Ele tem uma outra função, porque a epigenética veio a falar sobre isso, que ele tinha sim função, que não era o DNA lixo, e só não tinha aquela função, e não era tão medido, porque era variável, tinha variáveis, né? E então, ele é o DNA das emoções, sim, e é daí que vem toda a história de doença. É aí que se resolve toda a história de doença, física ou mental, que seja, né? Então, assim, apenas 5% não dá para fazer nada, quando está na genética mesmo, né? Agora, tudo que é os 95% se resolve. E a escrita tu encontrou como uma forma de expressão? E aí eu encontrei a escrita como uma forma de expressar isso, né? Eu estava ali ainda trabalhando muito no particular, assim, no 1 a 1. E aí eu pensei, eu vou fazer essa escrita porque primeiro que o nome já achei interessante, né? Autor palestrante. Eu já tinha feito treinamento para montar palestra e tudo mais, né? E esse também era um movimento que eu estava tentando, né, na época, fazer. E aí eu entrei nesse movimento e agora me vem esse convite para fazer. Eu falei, que legal. Então, cada autor desse livro tem uma palestra pessoal, né, ou criou para fazer, e falou sobre um assunto específico. Então, são vários assuntos, várias abordagens, mas elas meio que conversam entre si também. E virou, então, um capítulo de livro. E aí no livro eu falo exatamente sobre essas questões aí do inconsciente, do DNA, sobre como a gente consegue acessar isso, como qualquer pessoa pode acessar. Esse tema pode ser todo colocado como uma saúde integrativa? Ou qual é que seria uma definição para essa? Sim. O trabalho específico que eu falo assim que eu sou mentora do inconsciente, né? Porque a gente sempre atua no inconsciente, né? E o inconsciente é assim, né? Muitas pessoas se referem à mente inconsciente, porque a gente fala mente como se isso fosse na cabeça, né? E na verdade não, o inconsciente está em todo o corpo, né? Todas as células do corpo. E aí é que está a questão da integrativa, porque ela responde ao inconsciente. O inconsciente estando em todo o nosso corpo, em todos os nossos órgãos, em todas as células, acaba que quando a gente faz uma atuação no inconsciente, o corpo responde, e isso é integrativo, né? O inconsciente gera os pensamentos são gerados através do nosso mundo interno que nós temos. Seja consciente ou inconsciente isso, é dali que vem. E tu acredita que é possível viver com uma saúde mais natural, sem depender exclusivamente de medicamentos? Com certeza. E eu sou a prova viva disso. Nem sei quantos anos, não tenho mais como mensurar isso, mas muitos anos que eu não tenho sequer uma dor de cabeça, sabe? Então isso vem, sim, a Covid me pegou em 2022, depois do grande foco eu tive Covid, foi a única coisa assim, nos últimos tempos, mas foi muitos anos assim que eu não tenho nada, sabe, de nenhum sintoma. E a doença, na verdade, ela é uma expressão de um mundo interno, porque o nosso organismo, ele é uma engenharia perfeita, a maior engenharia é a do nosso corpo, né? Ele é autônomo, ele é independente, um órgão
conversa com o outro, não existe nada individual dentro do nosso corpo. São os 3 sistemas, mas eles são sistemas separados, mas eles conversam entre si, eles trocam também entre si. Então acaba que é um mecanismo que precisa funcionar e ele vai funcionando. Então por que eu falo da integrativa como uma coisa importante? Porque não adianta olhar só para um órgão, eu falo assim que isso é fatiar uma pessoa, né? Tem uma doença específica em tal órgão. Daí, claro, emergencialmente vai ali, atua naquele foco ali. Só que qual é a origem disso? Não seria interessante olhar qual é o outro órgão que está interligado com esse aqui, antes e antes e antes? Então, isso é integrativo, né? E aí, quando a gente vai olhando saúde metabólica e alimentação e tudo isso, estilo de vida, tudo isso vem exatamente dessas questões de inconsciente, das questões das emoções, do mundo emocional. E como ele é gerido. Quais seriam os pilares de sustentação de uma vida integrativa? Olha, digamos assim, para fazer isso virar uma prática, né? Vamos dizer, virar uma prática mais aberta, 3 pilares, eu diria assim. Primeiro, para que isso fosse mais conscientizado, né? Seriam as políticas públicas? Políticas públicas, uma é de conscientização, mas eu não vou aqui chover no molhado. Sim. E dizer que, precisa conscientizar. Eu acredito que esse é um pilar, tá? Conscientização. Mas não que ele seja, vamos dizer assim, entre aspas, o mais importante num primeiro momento. Ele anda em paralelo. Porque eu acho que um pilar muito importante que seria de adotar, atuar primeiramente no foco onde a coisa já se instalou. Porque não adianta muito eu trabalhar hoje aqui conscientizando e não sei o que, e lá tem um monte de gente na fila precisando de atendimento médico, fármacos, né? E sendo atendidos muito dessa forma, assim. Então, se houver uma política pública, por exemplo, que atue no foco das doenças, isso é muito mensurável, porque são grupos de pessoas, são grupos que se encaixam num perfil de doença, outro grupo de outro perfil. Então isso tem como fazer essa medição, né? E o inconsciente coletivo, ele atua muito também, ele tem uma importância muito grande nisso. Então assim, onde tem um foco aqui de uma doença específica, essas pessoas, elas têm as suas vivências pessoais, e essas vivências pessoais, elas têm origem emocional pessoal. Mas o outro tem a sua, e outro a sua, e outro a sua. Mas tem muitas coisas que eles têm em comum. Então dá para separar por blocos e fazer isso de forma coletiva num primeiro momento, sabe? Atacar o foco. Acabar, por exemplo, com fila, né? Acabar com essas urgências que está sempre correndo atrás e corrigindo coisas. Né? E assim, como tu vê as escolas de medicina hoje, ela tem uma tendência à saúde integrativa ou não? Como tu enxerga? Quero crer que isso anda lentamente, mas anda. Só que assim, ainda tem muito da cultura do tradicional, né? Vem aqui, faz um curativo aqui e um curativo ali. Literalmente curativos, né? Sim. Mas não me cabe muito assim falar sobre a medicina tradicional em si, porque eu não tenho essa formação, né? Só que anda assim, e eu tenho visto, é muito interessante, eu acho. Então assim, um cidadão que eu chamo de montenegrino, não é extremamente montenegrino, mas chamo, né? Que é o sorrentino. Eu digo que ele é montenegrino porque tem um spa aqui, né? Então assim, ele tem hoje, divulga bastante, um curso, uma especialização para médicos
falando exatamente sobre saúde integrativa na medicina. E ele fala muito sobre essas questões metabólicas, sobre olhar para essa sequência de coisas, e que os médicos precisariam, então, fazer esse treinamento, uma vez que, né, digamos que hoje as faculdades adotem, mas e todos esses que já estão, para fazer essa atualização e então tornar isso meio que um corpo único, né? Porque não tem como, acaba que as emoções interferem no corpo, acaba que os pensamentos interferem no corpo, sabe? Existe uma troca. Quando tu fala da medicina, da saúde integrativa, tem um aspecto que ela é relacionada a traumas que tu considera ou que está dentro dos estudos. O que seriam esses traumas? Essa é a parte mais especialista minha, né? Porque o trauma é diferente de evento traumático. Existe uma diferença que muitas vezes as pessoas pensam que eu não tenho nenhum trauma. É uma grande ilusão, né? Eu não tenho nenhum trauma, porque eu não sofri nenhum evento traumático, eu não me lembro de nada. É que a grande maioria dos casos, arrisco dizer que mais de 90%, é invisível o trauma. Um evento traumático é um evento. Pode ser um acidente, uma perda por falecimento, uma separação, enfim, coisas que acontecem, um assalto, né? Isso é um evento traumático que pode ou não causar um trauma. E esse evento traumático, na idade adulta, ele não precisa gerar trauma. Muitas vezes ele não gera, se a pessoa tiver os recursos internos para lidar com aquela situação. Se ela não tem, o que ela faz? Ela vai num consultório, falar com um psicólogo, por exemplo, e ela aprende a lidar com aquele evento e ele se resolve, ele não se aloja no inconsciente, não então vira seria trauma. Assim, um trauma, ele pode se moldar a comportamentos, crenças, relações? O trauma molda, sim, e o trauma ele aparece, não que na idade adulta não traumatize, mas geralmente na infância. E são coisas que nós, como adultos, olhamos assim, mas isso é uma bobagem. Isso foi uma bobagem. Coisas pequenas que nos aconteceram e que a gente nunca deu importância quando se deu conta que aquilo era uma bobagem. Mas nesse momento que eu me dei conta que aquilo era uma bobagem, que hoje é uma bobagem para mim enquanto adulta, lá na infância foi grande, foi pesado, a criança não soube lidar. E o que aconteceu? Ficou de lado, ela arrumou um jeito de lidar com aquilo, do jeito dela, e aquilo virou um trauma. Então ela traumatizou com aquilo. Esse registro vai para o inconsciente, então eu falo muito de registro. Isso é um registro de inconsciente, porque ela não soube lidar e aquilo vai para a gavetinha do inconsciente. Isso seria tipo uma área da psicologia, da psiquiatria ou não? A psicologia fala sobre isso também, psiquiatria, claro, também. No entanto, eu tenho algumas ressalvas, porque o trauma, como ele está nas células, ele está no corpo. E se ele está no corpo, conversa não tira. Ele não sai com conversa. Então, assim, uma pessoa pode lidar muito bem com um evento traumático, porque ela vai aprender a lidar com aquilo, porque ela é adulta e tal, e não precisa registrar trauma. Mas um trauma que foi, por exemplo, entrou na infância, e aí a gente passa a falar de 5 feridas, que todos têm, e que algumas são mais fortes nuns, outras mais fortes no outro, que é rejeição, abandono, injustiça, humilhação e traição. São feridas que se formam em determinadas fases da infância. E sim, os psicólogos, os terapeutas, todos falam sobre isso e entendem disso. E aí, cada um nas suas feridas vai agir na vida de acordo com aquilo ali. O nosso inconsciente, o que fica registrado nele,
acaba definindo a nossa escolha, inclusive das profissões, muitas vezes, né? Porque a vida é toda direcionada, hoje eu penso muito isso, parece que a nossa vida é criada em cima do trauma, porque o trauma nos limita a fazer algumas coisas e nos joga para fazer outras. E quanto mais a idade adulta vai chegando, mais ele vai vindo para a superfície se mostrar, porque ele precisa ser eliminado, que enquanto ele está lá, por exemplo... Como é que ele é identificado, assim, que tu consegue fazer a identificação de um trauma? Eu faço a identificação através de... Como é que eu faço? Tem uma sessão que tu faz, consulta, uma coisa assim? Eu faço uma sessão, tipo uma sessão diagnóstica, vamos dizer assim, ela é grande, e aí a pessoa chega e vai contar ali o que ela tem. Como é que a gente começa? A gente começa pelo que está na superfície. O que está na superfície? O que é o teu desafio hoje? O meu desafio hoje é X. Eu por exemplo, tenho problema de procrastinação, digamos assim, tá? Um exemplo. Eu não consigo fazer as coisas que eu estou procrastinando. E aí não adianta fazer um treinamento para tirar a procrastinação, negociar com ela, fazer curso para tirar ela, não adianta, porque ela está sustentada no trauma. Aí a gente vai olhar onde é que começou isso, daí vai buscando, e a pessoa vem trazendo resposta. Então eu tenho esse treinamento todo para investigar o inconsciente dela. Eu vou fazendo perguntas e ela vai me respondendo, e através dessas respostas eu vou percebendo onde é que está alojado aquilo ali. Então não é tipo, fala sobre isso e tu vai desabafar comigo, não. Eu só te faço perguntas, eu quero que responda aquilo ali, que a gente rapidamente chega no inconsciente. Quando ela dá sinais de trauma, porque as coisas elas levam para algum lugar, né, do inconsciente, opa, aqui tem trauma. E aí eu peço para ela testar. Eu faço com as pessoas um teste do inconsciente, que é um teste que eu chamo de teste muscular. Ele tem esse nome, um teste muscular. E a pessoa testa, eu ensino o teste para ela e ela sai fazendo o teste muscular e ela testa o próprio inconsciente. Porque como a gente faz na ponta dos dedos, né? Tem vários tipos de teste, mas como o inconsciente está nas células, então aqui eu tenho células, eu vou fazer um teste aqui, por exemplo, eu gosto desse teste da sensibilidade, e aí nesse teste vai me mostrar, e eu trabalho com sim e não, o inconsciente responde sim e não no teste muscular. Então a gente trabalha com afirmações, porque ele não reconhece a negativa, né? Então a gente fala uma afirmação, e ele responde sim, se tem, é uma coisa boa, não. Significa que tem esse registro dentro dele. Não tem esse registro. Então, assim, estou mantendo o trauma de rejeição, por exemplo. A pessoa testa e aí vai dar sim ou não. Quanto tempo tu está lidando com essa área, assim, agora de fazendo esses testes? 3 anos. 3 anos? 3 anos. E tu já, como uma boa arquiteta, tu já deve ter traçado indicadores. Sim. Que vão te mostrando as evoluções ou a identificação, eu não sei, isso depende aí. Dentro Sim. da maneira que tu vai pontuar isso, né? Essa questão. Tanto é que isso que eu falei sobre a saúde pública, sobre como dá para fazer coletivo, vem desse lugar de observar, né? Sim. De observar e de começar a nomear as coisas. Então, assim, por exemplo, os cânceres. Os cânceres, eles têm várias coisas em comum de trauma, né? E só que ele é individual, ele também tem uma vivência. Mas lá no fim, traumatiza muito parecido. A origem da pessoa é outra, mas o trauma está no mesmo tipo de trauma, né? Então, assim... Mas essa questão, por exemplo, do câncer, tem DNA também, tem a parte de genética, né? Disso também, Muito né? pouco. Muito pouco? Muito pouco. É assim, o câncer, ele é uma doença que todos nós temos uma predisposição. Todos temos ali a célulazinha, né, que está ali predisposta. E aí, o que acontece?
De acordo com como o mundo emocional vai alimentando o corpo, essas células vão se desenvolver ou não. E é uma das doenças que tem muito fundo emocional. A maior parte é fundo emocional. Tanto que quando a gente libera o mundo emocional daquela pessoa, ela está pronta para a cura. Sabe? E eu já fiz vários atendimentos e tipo de nódulos na cabeça, nódulo na mama, câncer de pulmão. Não, a gente não vai falar assim, ó, tipo, não, tu não vai fazer, precisa tratamento médico. Não, a pessoa vai fazer seu tratamento de acordo com o script dela, com a vida dela, com a vontade dela. Hoje, por exemplo, eu tô com uma paciente bem agressivo e quando ela veio, faz pouco tempo agora, eu só fiz um atendimento para ela. Semana passada ela não conseguiu vir porque ela tinha feito um procedimento e estava passando mal. Do procedimento, do resultado da medicação e tal. E aí ela já tinha programado uma cirurgia, já ia colocar um catéter, ele precisava de quimioterapia e tal. E ela fez uma sessão e o nódulo dela tinha, se eu não me engano, agora não quero mentir, mas se eu não me engano era quase 6 centímetros, 5 pontos lá em cima, quase 6 centímetros, era um super nódulo, né? E aí ela fez ali uma sessão de quimioterapia e fez um tratamento comigo, começamos. Aí o que eu faço? Eu atuo no corpo físico dela também, dando comandos do inconsciente. E ele obedece. Uma pergunta. E aí a gente previne metástase, entendeu? E ela já tinha feito o exame e não tinha ainda metástase. Tinha feito um corte, tinha testado e não tinha ainda metástase. Mas quando eu fui testar o inconsciente dela, como o corpo dela estava reagindo, como ela tinha a questão da metástase, apareceu ali. E estava muito baixa a proteção para as metástases. E aí eu olhei para aquilo ali e daí o que a gente faz? Daí a gente instala nela no inconsciente, porque eu trabalho com instalações, literalmente. É como um programa de computador, instala e desinstala, sabe? Aí eu instalei nela uma proteção maior para as metástases. E aí a gente fez umas questões ali energéticas. É energético? É, mas vem para o corpo físico. E aí ela foi lá na outra consulta, fez um check-up mais uma vez. E aí esses dias, quando ela não conseguiu ser atendida, porque estava com pouco tempo e tal, e ela também não estava passando muito bem, ela me disse que ela só quis atender a chamada porque ela tinha tido uma ótima notícia. Estava com 2,5 de tamanho só. E eu fiquei chocada, porque era uma coisa suma atendimento. Dentro desse seu exemplo, desculpa interromper, de que forma seria possível harmonizar os princípios da saúde integral com os recursos da medicina tradicional? Então, dentro dessa situação aí. É exatamente isso, é fazer esse intercâmbio, sabe? Por exemplo, ela estava já programada para fazer cirurgia e tudo isso que eu falei. E aí ela foi lá, fez o exame, aí a médica falou, nossa, como você reagiu bem, estou impressionada. Daí ela falou, eu disse para ela, doutora, eu também estou fazendo um tratamento energético, com reprogramação de inconsciente e tal, olhando para as emoções e tudo mais. E aí a médica disse, continue. Que bom. Então isso que é bom, entendeu? Isso que é o bom. Rosane, nosso programa tem um tempo aí, nós estamos entrando na fase final. Eu queria que tu colocasse assim, uma mensagem, né, para quem nos acompanha de como viver de forma integral dentro dessas tuas experiências, da tua vivência agora. Eu diria, olhe para o comportamento que se repete e não queira atacar o comportamento. Veja o que está por trás do comportamento. Onde que ele se origina? Cada um de nós tem essa capacidade de se auto-observar e ver em que momento eu faço esse
movimento, essa repetição de padrão que a gente chama, e qual é a emoção que eu sinto depois. E aí eu observo, quando eu estou repetindo um padrão, qual é a voz que vem na minha cabeça, né? Qual é a conversinha? E assim a gente vai se auto-cuidando. Mas a questão é, se o inconsciente comanda a nossa vida, cuide dele, né? E a minha frase, um jargão que eu uso muito é: o problema não é o que aparece na superfície. O problema é o que se esconde por trás, nas camadas da mente. Rosângela, eu queria agradecer muito a tua visita, teu convívio, né? E também de aprender um pouco sobre essa tua visão nova, né? Nova não, já é de mais tempo. E se tu pudesse, no final agora, nos mostrar um pouquinho do teu livro, assim, que nós estamos nos momentos finais, mas seria um momento oportuno para te fazer uma apresentação. Eu tenho aqui o livro, autor palestrante, chama-se, são 20 e poucos capítulos, e se agora quantos são. Estou aqui na página 177, aqui está a minha escrita, meu capítulo, e aí eu falo exatamente o jargão aqui, né? O problema não é o que aparece na superfície, que se esconde por trás, e não começou em você, né? Mas pode terminar em você. Por quê? Porque a gente consegue lidar com os padrões porque o trauma também é transgeracional, ele vai passando de geração em geração. Então, quando isso vem, a gente começa a limpar eu limpo em mim, eu já limpo tudo que vem depois, né? Mesmo que ele não tenha vindo de antes, o que vem depois eu já não repasso mais. Para os nossos pessoal que nos acompanha, nós vamos ter a Feira do Livro agora em outubro, aqui em Montenegro. Estarei lá. Estará lá. Estarei lá. Eu também. Falando e conversando e com o livro. E dentro do meu livro, está aqui na página 177, e aí aqui assim, ó, Sérgio, tem dentro, fala sobre trauma, fala um pouquinho, é uma abordagem assim muito rápida, porque né, é muito assunto para falar de tudo, né? Mas aqui eu falo dentro do livro sobre como nós acessamos o inconsciente, eu descrevo isso, né? E aqui assim, esse QR Code é uma gravação onde você vai acessar e vai receber uma experiência de reprogramação aqui dentro. Se eu não me engano, são 15 questões sobre o medo que eu estou reprogramando aqui, que é só acessar aqui e ouvir o áudio e receber a reprogramação. Então é muito bacana. Além de ter a leitura, tem uma experiência. Parabéns. De fazer. E muito obrigado pela tua participação. Agradeço também pela oportunidade de estar aqui, da gente bater esse papo. Bem bacana. Até uma Era para ser sobre arquitetura, mas foi para o outro lado, né? Tá bom. Não faz mais muito sentido, eu já estou bem afastada, né? Eu tenho assim, uma identificação muito grande ainda com a arquitetura, mas vamos em frente. Eu consegui descobrir uma nova paixão aqui agora com isso, e não é sobre escrita, a escrita é apenas uma colocação externa para isso, né? Mas realmente assim é um mundo apaixonante, porque de verdade não existe mais necessidade de existir doença física. E eu acho que a humanidade caminha para esse lugar, mas é preciso que a gente se envolva, né? Então, me dispus a fazer isso. Muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Obrigada.